Meus irmãos, a paz do Senhor, que a paz de Deus, a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja sobre vossas vidas, sobre o vosso coração. Aqui quem vos fala mais uma vez é o vosso irmão e amigo, presbítero Diogo Ramos. Estamos aqui para mais uma vez estar compartilhando convosco a santa e gloriosa palavra de Deus. Nós estamos aqui com uma série de lives com o tema escatologia, onde estamos estudando na palavra de Deus algumas temáticas bem básicas da matéria da escatologia. Mas antes de qualquer coisa também eu quero agradecer a você, quero agradecer a Deus, quero agradecer a oportunidade de poder estar sendo um canal de bênção, para abençoar a vida da igreja, a vida dos irmãos. E eu espero em Deus poder alcançar o objetivo, que é edificar a sua vida e abençoar através da palavra de Deus. E nós estamos com um assunto aqui, que está aqui na tela, que é a grande tribulação. Nós estamos usando esse tema para estar esclarecendo algumas coisas na palavra de Deus. A primeira live da gente, que a gente fez com o assunto a grande tribulação, foi uma live para a gente tratar do assunto primário, dos temas, versículos, toda a divisória. É um assunto introdutório, Então está lá na grande tribulação, parte 1. Hoje nós queremos dar continuidade à grande tribulação, que é esse assunto que estamos aqui a estudar. O termo que usamos na outra live, o termo grego é tribulum. A ideia é pressão, ou opressão. Segundo, esse dia chamado de dia da grande tribulação, e já quero ler um texto na palavra de Deus, em Mateus, eu vou usar esse texto como base em todas as lives. Diz assim, Mateus capítulo 24, versículo de número 21. Se você tem aí um exemplar bíblico, por favor, faça menção dele e vamos estar comentando. Diz assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais. Nós tomamos esse texto que o próprio Senhor Jesus está usando como base do seu ensino, e Jesus está fazendo menção do livro do profeta Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 24 ao 27, e Daniel também lá no capítulo de número 12. Então Jesus está fazendo menção do livro de Daniel, é tanto que aí no capítulo 24, versículo 15 de Mateus, Jesus vai dizer: aquele que lê a profecia do profeta Daniel, que entenda. Então Jesus está aqui fazendo menção do livro de Daniel. Então Jesus está nos ensinando, à luz da Escritura, que esse dia da grande tribulação é um dia que existe, e é um dia também que vai ocorrer, que aqui a gente entende que é um dia específico. Observe que ele diz que é um dia como nunca houve antes, nem tampouco haverá jamais. Na última live que nós fizemos, nós aprendemos que esse contexto de grande tribulação está em toda a Bíblia, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. Mas nós também queremos trabalhar com o livro do Apocalipse, porque do capítulo 6 do Apocalipse até o capítulo de número 18, nós temos esse assunto chamado na Bíblia de grande tribulação. Então, veja que tem um assunto aí muito vasto, muito grande, que faltaríamos tempos para estar comentando aqui, mas a gente quer fazer um comentário clássico, básico, e a grande preocupação de todo aquele que ensina deve ser essa aqui: alcançar todo o público. Eu sei que tem pessoas que estão aqui acompanhando nossas lives, pessoas críticas, pessoas que gostam de ouvir o conteúdo, alguns gostam de fazer análise, mas também temos pessoas mais simples, aqueles irmãos que não têm tanto conhecimento, mas gostam também de aprender, estão aqui acompanhando, olhando os textos, vendo os versículos.
Então a ideia daquele que ensina é alcançar todos, né? Todo o público que está ali ouvindo. Então eu quero convidar já você a gente ir a Apocalipse capítulo 6, onde nós estaremos já falando aqui e trazendo um comentário de 20 minutos nos 7 selos, não é? Os 7 selos do Apocalipse. Depois vamos estar dando continuidade com as 7 trombetas e também as 7 taças, né? Porque são 21 flagelos usados por Deus aqui na grande tribulação. São 6 selos, ou 7 selos, 7 trombetas e 7 taças da ira. Mas vamos lá. Capítulo de número 6, versículo 1, diz assim: E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão: Vem ver. Observe que João, ele está aqui fazendo menção que o cordeiro abriu o livro. O cordeiro aqui é o Senhor Jesus, não é? Ele é chamado na Bíblia de o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro Pascual, não é? Ele é o Cordeiro que venceu. E também os 4 animais mencionados aqui são os serafins, aqueles 4 seres com 4 cabeças, 6 asas, né? Cabeça de touro, de leão, águia e cabeça de homem, com asas com óleo, que voavam e cantavam, santo, santo, né? É o Senhor dos Exércitos. São esses animais aqui. Então, quando o cordeiro abre o livro, o animal chama ele, o serafim, e diz: Vem ver. E quando ele vai ver o primeiro selo aberto, olha o que sai. E olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Observe comigo que a grande tribulação, ela vai se desencadear, ela vai começar. Mas quando é que ela começa? Quando aquele que o detém, não é tirado. Porque o primeiro personagem da grande tribulação, a gente viu na outra live, está aqui, é o cavalo branco. É o primeiro personagem da grande tribulação, esse cavalo branco. Esse cavalo branco aqui é o anticristo, não é? Esse não é Jesus, não. O cavalo branco lá, aquele Senhor que está sentado no cavalo branco, que é o Senhor Jesus, está em Apocalipse 19. Em Apocalipse 6 e 2, esse cavalo branco é o anticristo. Mas ele ainda não se manifestou. Por quê? Porque a Bíblia diz que esse anticristo, o homem do pecado, o iníquo, o dragão, a besta, o chifre pequeno lá de Daniel, ele vai se manifestar para dominar o mundo, para fazer o acordo de Daniel 9, 27, com os povos. É o anticristo. O mundo está esperando ele chegar, mas a igreja não está esperando o anticristo. A igreja está esperando Cristo. Então o que é que acontece? A igreja é a resistência. Por isso que lá em 2 aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4 e diante, Paulo diz que quando ele vier, ele virá com eficácia, querendo ser Deus, para sentar no trono de Deus e ser igual a Deus, para ser adorado como Deus. Mas não será assim sem aquele que o detém seja tirado. Mas quando aquele que o detém for tirado, então se manifestará o iníquo, o homem do pecado, aquele que é contra a lei de Deus. Então ele há de se manifestar. E quando ele se manifesta, aí desencadeia aquilo que a Bíblia chama de grande tribulação, ou dia da ira do Senhor. Não é que a gente comentou bem claro lá na primeira live. O dia da ira vai ser desencadeada pela manifestação do anticristo. A igreja ela é arrebatada. Quando a igreja for arrebatada, esses outros eventos vão se desencadeando, como o tribunal de Cristo, boda do Cordeiro, grande tribulação, não é? A vinda de Cristo em glória, o milênio, o juízo final, a eternidade. Cada assunto de escatologia aqui que a gente vamos comentando e vamos comentar outros, será desencadeado quando esse homem aparecer. E ele aparece aqui no capítulo 6 como
um homem sentado no cavalo branco que saiu vitorioso para vencer. É o anticristo. E por que cavalo branco? Porque ele está aqui com tanta identidade? Porque ele quer ser Cristo, ele quer ser Deus. Por isso que ele vem na aparência. Ele não vai vir como um dragão, cuspindo fogo, não. Ele virá como Cristo, ou na semelhança, querendo ser igual a, para que o povo acredite nele, para que os judeus creiam que ele é o Cristo. E ele vem, aí esse cavalo branco representa isso, com falsa paz. Ele é aquele que vem trazer a falsa paz. Então, esse anticristo, ele há de aparecer. Provavelmente será um judeu, para que os judeus creiam nele. E devemos ter cuidado com isso, que muitas pessoas comentam aí que o anticristo é o presidente fulano de tal, é o presidente fulano de tal país. Cuidado, irmãos, com as informações erradas. A Bíblia tem toda a informação de quem é esse personagem, como ele é, como vai ser, como vai governar. Tudo está na Bíblia sobre essa pessoa. Não é que Jesus disse lá em Mateus, lá em João capítulo 5, que ele veio em nome do Pai e ninguém o aceitou. Mas quando outro vier, que é o anticristo, o povo vai aceitar a ele. Então o que é que acontece? Esse cavalo branco está simbolizando esse homem. E está simbolizando a falsa paz. Não é? Na consequência da abertura dos selos, está no versículo de número 3, quando é aberto o segundo selo, a Bíblia diz que aparece, no versículo 4, um cavalo vermelho. Está aqui na sequência. Cavalo vermelho. O que simboliza este cavalo vermelho? Esse cavalo vermelho simboliza guerra. Guerra no mundo. Se você pensa que já viu ou já ouviu em história guerras mundiais que aconteceram coisas tremendas e terríveis, aqui é um dia específico. Serão guerras violentíssimas. A exemplo da guerra do Armagedon, que a Bíblia diz em Apocalipse 14 que será tanta gente morta que o sangue vai dar no freio da boca do cavalo. Olha só, são 11 estágios de pessoas mortas, 7 meses enterrando cadáveres. Deus vai mandar as aves de rapina para comer os restos mortais que vão ficar. Então esse cavalo aqui, esse cavaleiro vermelho, ele está falando de uma guerra intensa que virá no dia da grande tribulação. Os rumores dessas guerras que nós estamos vendo no tempo presente não se compara com as guerras que acontecerão exclusivas para aquele dia chamado na Bíblia de o dia da ira ou da grande tribulação, onde Deus vai gerar juízo e julgamento. Na sequência, no versículo de número 5, é aberto o terceiro selo e é visto um cavalo preto, não é? Está aqui na sequência, cavalo preto. O que é que esse cavalo preto representa aqui? Esse cavalo preto está representando, ou a representação dele é a fome. Veja que esse cavalo preto, o cavaleiro que vem sentado nele, tem uma balança. E ele fala da extinção de alimento. Não haverá alimento bastante no dia da grande tribulação para toda a população. Não haverá alimento, não haverá água potável. Há quem diga que a terceira guerra mundial é por causa de água. Então não haverá alimento, não haverá água potável nesse dia aqui, e simbolizado nesse cavalo preto, que é o cavaleiro preto, cavaleiro da fome, onde virá uma fome extrema naqueles dias ali. Também no quarto cavalo, que está no versículo de número 7, é o cavalo amarelo, no versículo 8. Esse cavalo, o que vem assentado sobre ele, simboliza a morte. Teve um cidadão aí, se dizendo um pastor, não sei se é, não conheço, que disse que Deus tinha dito a ele que tal data, tal mês, não é? Ele tinha visto esse cavalo branco solto, esse cavalo amarelo solto, e esse cavalo vinha na rua, né? Então, é muito complicado essa questão aí, porque o contexto aqui do cavalo amarelo não tem nada a ver com o contexto dos nossos dias. Esses cavalos aqui estão exclusivamente no contexto da grande tribulação. Então é coisa que ainda vai acontecer. A
profecia apocalíptica, ela tem 3 tempos, não é? Apocalipse 1:19. Escreve as coisas que viste, as que são e as que depois vão acontecer. As que viste, passado, as que são, presente, e as que depois vão acontecer. E as que depois vão acontecer, o bolso da doutrina, do contexto, está esse cavalo aqui. Vão acontecer, não está acontecendo. Então cuidado com essas profecias de Instagram, de Facebook, essas mensagens que chegam dizendo que Deus mostrou, Deus fez. Esse povo, é interessante que esse povo não vem profetizar na congregação. Porque quando se profetiza na congregação, Paulo orienta que a gente deve julgar a profecia para saber se é de Deus ou se não é de Deus. Então, essas pessoas preferem fazer vídeos, postar em Instagram, em rede social, usar as plataformas digitais para estar dizendo que Deus disse sem Deus ter dito. Aí está aí, não é? E todos souberam até o que aconteceu com esse cidadão. É complicado, mas isso aqui vai acontecer. Essa morte, esse cavaleiro simboliza a morte. Nunca morreu tanta gente na história como nesse dia da grande tribulação. É muita gente que vai padecer nesse dia do juízo, não é? Então aqui é o 4º selo, que é o cavalo amarelo. No capítulo de número 6, versículo de número 9 em diante, o 5º selo é aberto. Quando o 5º selo é aberto, é interessante a visão de João agora para esse 5º selo. É uma visão em que ele vê o trono de Deus, que o trono de Deus ele é a pedra de jaspe, não é? No capítulo 4 de Apocalipse está bem claro, tem um arco do Senhor ao redor, tem um mar de vidro na frente, não é? E os seres, os serafins ao redor cantando e sustentando ali a planície do trono e as rodas embaixo, conforme Daniel viu no capítulo 7 e Ezequiel no capítulo 1, as rodas cheias de olhos embaixo do trono, e também ali o Espírito do Senhor está nas rodas conduzindo o trono. Mas João, além de ver esse trono, ele chega a dizer que quando o 6º selo é aberto, ele diz: eu vi as almas dos santos. Olha que coisa interessante. Ele viu as almas dos santos que padeceram, que morreram ali. Aí aqui é a grande identidade onde hoje é o paraíso. Alguém pode perguntar: onde é o paraíso? Debaixo do trono. Não existe mais esse contexto de quando um salvo morre e ao seio de Abraão. O contexto para quando um justo morre hoje, o anjo vem buscá-lo e leva para o paraíso. Paraíso é debaixo do trono de Deus. Ali está o paraíso. Então, quando o 5º selo é aberto, ele vê as almas. E o que é que elas estavam fazendo? Primeiro, consciente, entendeu? E orando, pedindo a Deus. O que é que eles pediam a Deus aqui? Justiça. Justiça. Eles estão pedindo a justiça de Deus por seu sangue que foi derramado, por aqueles que o mataram. E Deus manda que eles tenham paciência, porque ainda não chegou o tempo do juízo e Deus ainda tinha muita gente para salvar. E é um diálogo aberto ali entre eles e o Senhor que está assentado no trono. E quando o 6º selo é aberto, João disse que houve um grande terremoto e o sol se tornou-se negro como um saco de cilício e a lua tornou-se como sangue e as estrelas caíram do céu. Ou seja, quando o 6º selo é aberto, algumas catástrofes começam a acontecer, como o sol na lua, na natureza. Começa a acontecer algumas situações aqui que João revela quando o 6º selo é aberto. É outra coisa que devemos ter cuidado. Os eventos que acontecem hoje na natureza são princípio das dores, não são profecias apocalípticas. Preste atenção. O que a gente vê hoje, na ideia de o sol ficar vermelho, eclipse, ou coisa parecida, terremoto, maremoto, as placas tectônicas se movimentando, as geleiras derretendo, isso são sinais paternais, não é? Que é a palavra grega ali, Odin,
que dá a ideia de dor de parto, são princípios de dores de parto que Deus está revelando através dos contextos, das catástrofes. Mas aqui, apocaliticamente falando, não é princípio de dores, já é juízo. Então, quando ele vê isso, ele vê que houve um terremoto extremo, a ponto de abalar até o sol e a lua e as estrelas caírem do céu. Então, era tão violento esse terremoto que a Bíblia chega a dizer que os homens disseram assim, que os homens clamavam e diziam: montes, rochedos caiam sobre nós e livra-nos da mão do juízo daquele que está sentado sobre o trono e do Cordeiro. Aí ele fecha o sexto selo dizendo: porque é vindo o grande dia da sua ira, quem poderá suportar? Então, meus irmãos, esses são os 6 selos que aparecem aqui na grande tribulação. Cada selo, um objetivo. E quando o 7º selo se abre, no capítulo 8, aí desencadeia as 7 trombetas. Veja só. E havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. E viu os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhe dados 7 trombetas. Observe, quando o 6º selo é aberto, se desencadeia as 7 trombetas. E a gente vai deixar essas 7 trombetas para a próxima live. Mais 20 minutos estaremos comentando ou fazendo um comentário sobre as 7 trombetas. Então, que Deus em Cristo vos abençoe, que Deus em Cristo vos recompense. Mais uma vez, eu trago a minha palavra de gratidão a você que tem confiado aqui em nós, confiado no nosso conteúdo, e quero lhe pedir mais uma vez que, por favor, mande um link para alguém, compartilhe nosso canal, para que pessoas sejam abençoadas, não é? Pessoas sejam abençoadas e também possam ser alcançadas pelo conteúdo da palavra de Deus. Deus em Cristo vos abençoe, que a graça do Senhor Jesus, que o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja sobre sua vida, sua família, sua casa, desde agora e para sempre. Que Deus abençoe a todos. Eu sou muito grato a você pela oportunidade. Para você que escuta também, que talvez tome conta de igreja, ou é um pastor que tem um trabalho, nós também visitamos as igrejas ensinando esse assunto, fabricamos postilhas bíblicas para poder estar levando para a igreja. Se você quiser nos convidar, nosso número com o WhatsApp é 88768723. 88768723. Convida lá a gente vai servirmos na igreja como presbítero. Somos da Assembleia de Deus Ceará, nosso pastor é o pastor Hélio Ribeiro, e ele libera sim a gente para estar seguindo e acompanhando cada trabalho que houver necessidade de ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, até a próxima live. Não esqueça, manda um link para alguém e vamos junto em nome de Jesus.